Quando um anime faz sucesso, filmes, ovas, brinquedos são produzidos, pegando carona em seu estrelato. E Saint Seiya não foi diferente. Cavaleiros do Zodíaco conta com uma lista bem expressiva de games que faz jus à franquia. Muitos desses games se adaptaram conforme o seu tempo, e estilos de jogabilidades vindas de outros games foram adotados. Hoje vamos conferir os principais games que foram lançados ao longo dos anos. ZZ Extreme Espaço Cavaleiros. Saint Seiya Ougon Densetsu. Esse game foi lançado para Nintendinho. Ele retrata a saga da Guerra Galáctica e dos Cavaleiros de Prata com mistura de plataforma com batalhas em RPG. Eu até acho esse lance de plataforma com RPG inovador para a época. Ougon Densetsu pegou as duas fórmulas de sucesso da época e aplicou de maneira bem interessante. O próximo game da nossa lista é Saint Seiya Ougon Densetsu Chinketsu Ren, também lançado para Nintendinho. Esse game foi focado na Batalha das 12 Casas, com a mesma jogabilidade do game anterior. Saint Seiya Paradise, lançado para Game Boy. Esse game passa pela saga do Santuário até a saga de Poseidon, desta vez totalmente como RPG, semelhante a jogos de grandes sucessos, como Final Fantasy. Saint Seiya Ougon Densetsu Perfect Edition, lançado para WonderSwan Color, remake dos dois primeiros jogos de Saint Seiya para Nintendinho, com gráficos bem melhorados. Quem não jogou os dois primeiros, esse game é mais do que recomendado. Saint Seiya Taisen Ryu Senken, lançado para computador. Esse game tem um estilo bem diferente, onde o jogador enfrenta os inimigos digitando rapidamente as palavras em japonês que aparecem na tela. Se você aí é fera em japonês, muito provavelmente vai conseguir jogar esse jogo, porque eu tentei e não consegui fazer nada, cara. Saint Seiya Capture Sanctuary, ou Saint Seiya o Capítulo do Santuário, lançado para PlayStation 2. Esse é o primeiro game de luta dos Cavaleiros do Zodíaco, situado na Batalha das 12 Casas. Esse game causou um certo alvoroço na época, principalmente aqui no Brasil. O PlayStation 2, quando esse game foi lançado, já estava no auge. A expectativa para esse game era muito grande, mas a jogabilidade lenta não agradou muito os fãs, deixando uma certa dúvida sobre as adaptações dos cavaleiros para os games. Além das lutas, ele variava para elementos em hack slash. Em alguns eventos de uma transição de uma casa para outra, você tinha que lutar contra os guardas do santuário. E de certa forma isso serviu como um protótipo para o game A Batalha do Santuário, que é focada somente em hack slash. Saint Seiya The Hades, lançado também para PlayStation 2, e como o próprio nome já diz, é totalmente focado na saga de Hades. O segundo jogo do PlayStation 2 é bem parecido com o antecessor, mas melhorando em alguns aspectos, com uma melhor fluidez e velocidade na jogabilidade. O gênero continua sendo de luta, e desta vez focado somente em luta, situado na saga de Hades, precisamente indo do Santuário até a saga Inferno. Além do avanço da jogabilidade, foi acrescentado movimentos mais destrutivos, parecido com os de Dragon Ball Budokai 3, onde você tinha que fazer as escolhas de botões e o inimigo tinha que acertar o mesmo botão que você. Caso acertasse, isso seria para bloquear ou minimizar os danos do HP. Isso deixava a luta bem mais dinâmica. E atingir também o sétimo sentido também estava bem mais fácil agora. Quando você enchia a barra de Cosmo no máximo, bastava apertar triângulo e círculo e pronto, o cavaleiro já atingia o sétimo sentido. Desse modo, além de seus golpes ficarem mais fortes, o ataque especial do cavaleiro fica infinito. Você pode soltar quantas vezes quiser até o sétimo sentido acabar. Chegamos agora aos Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha do Santuário, lançado exclusivamente para o PlayStation 3. Esse game que é eleito pelos fãs o melhor game da série, e eu concordo. Semelhante a Destiny Warriors e Sengoku Basara, ele é ambientado na Batalha das 12 Casas, com algumas liberdades criativas, como upgrades em seu cavaleiro. Espera aí, Samuel, você disse Cavaleiros do Zodíaco? Isso mesmo, ele veio exatamente com esse nome. Devido à legião de fãs aqui no Brasil, a Bandai Namco localizou o anime, tanto o nome quanto as legendas em português. Saint Seiya Online, MMORPG produzido pela SEGA em parceria com a Perfect World. Até o momento, esse game foi apenas lançado na China, e quem sabe um dia chegue pelo menos aos servidores americanos. Esse game é um típico MMORPG,
nesse caso ambientado no universo de Saint Seiya. E pelo que eu vi, as armaduras de bronze, prata e ouro e as armaduras de cavaleiros, servos e outros deuses são como classe de personagens. Eu não cheguei a jogar esse game, até porque eu não sei nada de mandarim, mas acredito eu que existe patches de tradução para Saint Seiya Online, patches localizadas para o inglês pelo menos, mas eu aguardo ansiosamente esse game. Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo, exclusivamente lançado para o PSP, com uma história totalmente nova em relação à série Omega, mas se encaixa sim na série em eventos cronológicos. Esse game é bem semelhante ao Santuário e Hades do PlayStation 2, porém há uma inovação. Conforme você leva o dano ou causa o dano, as armaduras sofrem trincaduras e isso é muito massa. Cavaleiros do Zodíaco, Bravos Soldados, novamente localizado em nosso idioma, tanto no nome, tanto na legenda. Bravos Soldados é um game de luta 1 contra 1, produzido pelo estúdio Dimps. Engloba todas as sagas do clássico, desde as 12 casas, passando por Poseidon até a Hades, com foco em luta 1 contra 1. Durante o jogo é possível evoluir os atributos e golpes dos personagens. Além disso, também contém combates contra chefes e lutas online. Sua jogabilidade é muito semelhante à de Naruto Storm. Agora os gráficos em 3D dos personagens foram abandonados, dando lugar a cel shading, buscando mais fidelidade com os personagens do anime, tal como Naruto Storm. Podemos dizer também que esse game é o mais completo em termos de números de personagens, em relação aos outros games de Saint Seiya. Como você viu, Saint Seiya possui uma gama bem variável de games, uns bem adaptados, outros nem tanto. Vai depender muito do seu ponto de vista, e claro, também do seu gosto. Mas Saint Seiya possui outros games que não são oficiais e que merecem menções honrosas aqui. Esses games são lançados em formatos Mugen. Mugen, para quem não sabe, é um tipo de motor para games de luta. Então existem vários games de Mugen, de Cavaleiros, Dragon Ball, Naruto. É muito game baseado em Mugen. Como existe uma variedade muito grande de games em Mugen de Saint Seiya, eu vou listar aqui apenas os principais. Eles não têm um nome exatamente coerente, mas o primeiro Mugen que eu joguei é esse que está aparecendo na tela. Esse game é chamado de Saint Seiya Mugen. A jogabilidade é bastante confusa, às vezes o personagem é muito rápido, alguns personagens são muito fortes, não há exatamente uma coerência. Quem joga Mugen sabe muito bem do que eu estou falando. Agora vamos ao mais recente Mugen lançado, chamado Saint Seiya Ultimate Cosmo Mugen. Cara, minha nossa, esse game é muito bom. Ele é totalmente diferente de outros Mugens de Saint Seiya. Os gráficos, os efeitos, a jogabilidade de todos os Mugens de Saint Seiya, esse é o que é mais estável. Os sprites dos personagens foi feito com a maior fidelidade possível. Ele chega a ser até mais bonito, cara, do que os Bravos Soldados, para você ter uma ideia. Na minha opinião, quando você solta o seu golpe especial, aparece uma cena de animação retirada do anime. Esta cena, para você ter uma ideia, cara, ela está remasterizada. Se você passar despercebido, dá a impressão que você está assistindo o anime na tela. Os gráficos dos personagens muito bem feitos, os detalhes das armaduras, é incrível. Esse game continua sendo lançado, está ainda nas suas fases betas. A cada beta que é lançado com mais personagens do que a beta anterior, e vale a pena conferir. Apesar de Saint Seiya ter uma grande variedade de games baseados em games de luta, por outro lado, produtores, fãs de Saint Seiya produziram grandes pérolas de RPG, como por exemplo Saint Seiya Exclamation RPG. Esse game se baseia na história original da série, mas você não joga com nenhum dos personagens principais. Aliás, você até joga, mas o foco principal está entre dois aprendizes. No início desse game você escolhe um ou outro, eles são aspirantes a cavaleiros e estão prestes a ganhar sua armadura e ir para o torneio galáctico. Esse game é muito divertido, a jogabilidade dele é bastante intuitiva e até mesmo viciante, apesar dos gráficos dele ser baseado em 16 bits na tela, mas em luta, onde a ação começa, os gráficos mudam bastante. A trilha é a trilha original da série. Este game é praticamente uma pérola e vale também a pena você dar uma conferida nele. Existem dois games de Saint Seiya, na qual eu não tenho muitas informações para passar para vocês. Então eu vou passar a bola pro Eli. Além de ter conhecimento sobre esses dois games, ele chegou até a jogar. É com você, Eli. Você já deve ter visto no YouTube cenas remake do anime clássico, especificadamente cenas da Batalha das 12 Casas, em uma qualidade gráfica de cair o queixo. Essas cenas pertencem a um game chamado Pachinko. Mas o que seria esse tal Pachinko? Bem, trata-se de um popular entretenimento japonês. É um jogo de azar muito parecido com um cruzamento entre pinball e slot machine. Uma curiosidade um tanto quanto interessante é que, apesar de ser muito popular no Japão, a maioria dessas máquinas pertencem a coreanos.
sendo que 90% das lojas de pachinko no Japão pertencem a eles. Infelizmente nenhum de nós aqui da CDZ Extreme teve a oportunidade de jogar esse game, não é mesmo? Mas é um game de acerto. Ao se acertar, aparece na tela uma cena refeita. Sinceramente, eu não consigo imaginar outro atrativo desse jogo, se não ver as cenas clássicas refeitas em uma qualidade esplêndida. Talvez esse seja mesmo o ideal do game, ter a oportunidade de ver todas as cenas, e a pessoa não para de jogar até ter visto todas, não é mesmo? Depois de um game pachinko lançado em 2011, em 2013 foi lançado um segundo game, intitulado Sanseiya Hoshi no Umen, ou na tradução seria Sanseiya Destino das Estrelas. E esse game seguiu um pouco mais o mangá, tendo cenas extras muito interessantes. Entre elas vale citar a cena onde está Saga e Aioros, onde Shion nomeia Aioros como seu sucessor, e mesmo a cena que mostra os Golds na época da rebelião de Saga, onde na época todos eram crianças. Tem também um outro game, ele é do filme A Lenda do Santuário, lançado ano passado para Android e iOS. Ele é um jogo brasileiro mesmo, desenvolvido pela empresa Aira, em parceria com a Diamond Films. Ele é um card game de luta e tem 3 modos de jogo: Santuário, onde você deve enfrentar os Cavaleiros de Ouro, habilitando-os para serem personagens jogáveis. O solo, que seria um versus, né? E também o online, combates contra amigos pela internet e tal. É um game de estratégia, pois ir para o ataque apenas não resolve porra nenhuma. É preciso saber utilizar as cartas de ataque e de defesa. Como eu falei, é um jogo de cartas, né? Sinceramente, eu não curti nada desse game, mas se você tiver interesse, vou deixar aqui na descrição o site oficial do game. E lá tem para download as versões para Android, como mencionado, e também para iOS. E para finalizar, vamos conhecer um dos games mais promissores dos Cavaleiros do Zodíaco. Batizado de Senseiya RPG, este game começou a ser produzido pela Aurora Studios, um estúdio pequeno de desenvolvimento de games. Mas infelizmente, devido a sérios problemas de licenciamento, este game foi paralisado. A Aurora não conseguiu negociar o licenciamento do Senseiya com a Toei Animation, e por causa disso, infelizmente, ele teve que ser cancelado. O game era uma grande promessa de RPG baseado em Senseiya, cara. Gráficos muito bem feitos, muito bem retratados. Trilha sonora mesclando entre a original e trilhas feitas, mas tendo aquela essência da trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco, jogabilidade de RPG clássica, porém muito bem feita. Enfim, era um jogo totalmente profissional, mas como o estúdio ele era muito pequeno, ele não tinha tanta credibilidade para os games. A Toei ela não quis acertar esse licenciamento, ela desenvolveu o game até uma certa porcentagem, tentou, fez sua propaganda, fez demos, mesmo assim ainda não foi o suficiente. Existem rumores que o game até chegou a ser finalizado, mas como não tinha comprado a licença, o estúdio foi processado pela Toei, mas eu creio que seja apenas um rumor mesmo. Eu entrei em grupos de Senseiya no Facebook e um dos membros do grupo me disse o seguinte, que o problema de licenciamento não está exatamente com a Toei, e sim com a Bandai Namco. A Bandai Namco hoje é correspondente pelos games de Senseiya, nesse caso de fato consumado, que ela detém as licenças para produzir os games. Ele me disse que a Aurora até tentou negociar com a Bandai Namco, mas como o estúdio não tinha muita credibilidade, ela não aceitou. Enfim, nunca se sabe, né? Quem sabe um dia a Aurora Studio consiga realizar esse sonho, que é produzir esse game que era muito promissor. Cara, gostou do vídeo? Não deixe de dar aquele like maneiro, que isso ajuda muito. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E é claro, divulga em todas as redes sociais. Se gosta de outros animes que não seja só Sanseiya, acesse também o canal Arte Enredo, um canal falando sobre diversos temas de animes. Também tem o canal Dogma Central, centrado somente no anime Evangelion. Então se você curte Evangelion, tá aí um canal muito foda. Tem uma página muito foda de Sanseiya no Facebook, seu nome é Império Sanseiya. O link dessa página está aqui na descrição, juntamente também com os links dos 2 canais mencionados, da fanpage do CDZ Extreme e de seu grupo no Facebook. Antes que eu esqueça, também tem uma outra página bem legal de Sanseiya no Facebook, seu nome é Cave Maníaco Sanseiya. Entrem lá, o link está aqui na descrição, dê uma conferidinha. Um grande abraço pessoal, ficamos por aqui, até semana que vem.